todos, tudo bom? Como é que vocês estão? Estão bem? Espero que esteja todo mundo bem. Espero que todos tenham passado o Natal maravilhosamente bem. Assim espero, com muita saúde, com muita alegria, com muita felicidade, em paz. Os meus colegas que ficaram de plantão, espero que tenham tido um plantão abençoado, aí iluminado, tranquilo e calmo, que nunca sempre é tranquilo e calmo os nossos plantões nessa época do ano, principalmente Natal, Ano Novo. Então, que bom que eu vim aqui para fazer essa live com vocês. Boa noite, Lívia, saudade de você, dos alunos da turma de sábado, dos alunos da turma do dia de semana. Uma saudade maravilhosa de vocês. Boa noite a todos. Então, como eu falei anteriormente, espero que todos tenham tido um Natal abençoado, iluminado, né? Com muita saúde e que todos os familiares estejam bem. Um abraço carinhoso do professor Eduardo para toda a família dos meus alunos, para todos os meus alunos, que eu estou morrendo de saudade. Um abraço aconchegante para os meus seguidores. Um abraço especialmente para as minhas dudetes da turma de sábado, da turma de dia de semana. São maravilhosos. Dizer que eu estou morrendo de saudade. Em janeiro espero que vamos se ver em breve. Creio eu, em nome de Jesus, tá? Manda um beijo para sua mãe, tá, Lívia? Fala para ela aqui, ó. Mandei um beijo carinhoso para ela, tá bom? Então, eu vou falar aqui, gente, de um tema que muitas pessoas pediram para eu falar, né? Foi até que eu sugeri esse tema, e algumas pessoas acharam super importante, né? Falar sobre esse tema muito interessante para algumas pessoas, né? Principalmente para as meninas, adolescentes, para as mulheres, né? 10 coisas que a mulher precisa saber sobre o anticoncepcional. Então tem muitas coisas que vira mitos, vira boatos, vira verdades. Às vezes não é verdade, às vezes precisa ter cuidado ou não ter cuidado. Então tem muitas coisas aí que abrange aí as questões do anticoncepcionais. Eu não vou dizer para vocês aqui, a live não é para falar quais são os tipos de anticoncepcionais, quais são os métodos contraceptivos que existem para estar aí prevenindo uma gestação não planejada, uma gestação não desejada. Aqui eu vim falar para vocês sobre 10 coisas ou mais de 10 coisas que vocês precisam saber sobre os anticoncepcionais, principalmente a pílula combinada e a mini pílula, que ninguém sabe a diferença. Muitas das vezes as mulheres, principalmente as meninas, elas não sabem a diferença de pílula combinada com mini pílula. Então isso é muito importante. Então para falar para vocês sobre algumas coisas que venham se relacionado ao uso de anticoncepcional é muito importante, tá? Não importa se esse anticoncepcional, se é pílula combinada, se é mini pílula, se é injetável mensal ou trimestral, não importa. E também é muito importante, né, que você entenda primeiramente, né, como vai usar esse anticoncepcional, a forma com que vai usar e deixar isso bem a critério do seu médico. Então nós vamos falar, né, quando eu falo critério médico, deixar bem a critério do seu ginecologista. Então nós vamos falar assim, das 10 principais coisas que a mulher precisa saber, a jovem precisa saber para estar entendendo sobre o uso do anticoncepcional, né? Então, eu quero desejar aqui mais uma vez boa noite a todos que estavam esperando aí em plena véspera de Ano Novo. Eu vim aqui fazer essa live que foi pedido, isso foi uma live pedida por alguns seguidores meus que mandaram lá um direct
Ai, Eduardo, fala sobre esses anticoncepcionais, fala sobre o anticoncepcional, né? Não sobre os métodos contraceptivos, mas fala sobre, né, os anticoncepcional. Isso é muito importante. Existe, como eu falei, eu não vou falar os métodos contraceptivos, né, que a mulher usa para estar prevenindo a gravidez. Eu vou estar falando aqui de principais coisas que podem ocorrer com a mulher, que podem ser mito, que podem ser verdade ou não, e suas complicações, porque os anticoncepcionais também causam algumas complicações sérias no organismo humano, principalmente no organismo da mulher, que muitas delas não sabem o que podem acontecer com esse anticoncepcional. Pri, beijo, meu amor, tá? Linda! Amei sua maquiagem hoje, estava maravilhosa. Então, antes de a gente iniciarmos, nós vamos falar sobre isso, tá? A primeira coisa, as pílulas anticoncepcionais combinadas, ou minipílula, né, é um dos métodos contraceptivos mais controversos e polêmicos que ainda existe no Brasil. Tá? Mas, porém, se as pílulas anticoncepcionais combinadas ou não combinadas, por ser um método contraceptivo mais controversos e polêmicos hoje em dia, no uso do organismo feminino, ele é cercado, na verdade, de vários mitos e boatos, né, sobre a ação desses anticoncepcionais, né, tanto minipílula como a pílula, que eu vou falar a diferença para vocês, mas também de verdade e cuidados que devem ser tomados com o uso, né, da ingestão do medicamento anticoncepcional. A mulher ela tem que saber a verdade sobre os efeitos colaterais do anticoncepcional, né? E saber os cuidados que ela tem que ter com o anticoncepcional. E esse anticoncepcional, ele deve ser prescrito, sempre ser prescrito por um ginecologista, tá? Sempre deve ser prescrito por um ginecologista. Muitas meninas acham que elas podem usar o mesmo anticoncepcional que a outra. Não. Nenhum organismo é igual ao outro organismo. Cada organismo age de uma forma diferente. Professora Patrícia Freire, obrigado pela presença, meu amor. Melhoras para você. Um beijo para você. De feliz ano novo para você e para toda a sua família. Então, pessoal, a maioria das meninas, principalmente as adolescentes, quando começam a vida sexual ativa, elas querem tomar o anticoncepcional que a vizinha usa, que a colega usa, que a outra usa. Não é assim. Cada mulher tem uma quantidade de hormônio dentro do seu organismo. E os anticoncepcionais, seja pílula combinada ou minipílula, eles são feitos de hormônios, que esses hormônios são produzidos pelos ovários das mulheres, que eu vou falar daqui a pouco. Então não é qualquer anticoncepcional que a fulana pode tomar, porque a ciclana toma, faz bem para ela, não faz, e vai fazer bem para mim. Não. O mesmo que Joana toma, às vezes pode fazer mal para a Maria. Então é importante, sim, né, passar por uma avaliação do ginecologista, explicar que você está iniciando a sua vida sexual, iniciou, na verdade, a sua vida sexual e pretende usar um anticoncepcional para estar evitando uma gravidez aí não desejada na adolescência, ou até mesmo evitar uma gravidez que no momento você ainda não quer estar grávida, porque você já tem um filho, não quer ter outro filho. Então é importante, né, o profissional dizer a verdade sobre o anticoncepcional, quais os efeitos que cada um pode ter e dar preferência de escolha àquele anticoncepcional que não vai interferir nos hormônios femininos daquela mulher e explicar para ela todos os cuidados que ela deve ter, né, durante o início desse anticoncepcional. Por isso ele tem que ser prescrito pelo médico ginecologista, tá? E a diferença, para quem não sabe, da pílula para a minipílula é que a pílula, que é a pílula combinada, ela possui os dois hormônios femininos, que é o estrogênio e o progesterona.
Essa é a pílula combinada. A mini pílula, ela já possui somente um hormônio, que é a progesterona, tá? Então, existe aí dois tipos de anticoncepcionais, via oral ou injetáveis, né? Que é a pílula combinada, que é aquela que possui dois tipos de hormônios, que é o estrogênio e o progesterona, tá? Que são dois hormônios produzidos no ovário da mulher, que facilita ela a engravidar. E tem a mini pílula, tá? A mini pílula é a pílula que só possui um único hormônio chamado progesterona. Então, essa é a diferença de pílula combinada, que é aquela que possui os dois hormônios produzido pelo ovário da mulher, que é o estrogênio e o progesterona, e tem a mini pílula, que é aquela que possui apenas um hormônio, que é o progesterona. Então, por isso é importante ir a uma unidade mais próxima à sua casa, procurar um ginecologista para ser avaliada, para ser orientada, para saber que tipo de anticoncepcional você pode tomar, se é oral, se é injetável, se esse injetável vai ser mensal, se esse injetável vai ser trimestral. Também é importante deixar com que a paciente escolha o método a qual ela quer utilizar, se é via oral, se é o via injetável, se ela quer usar o anticoncepcional mensal, se é o trimestral. Lembrando que é de suma importância que explique para essa paciente a alteração desse anticoncepcional no organismo dela, que pode ocorrer, que não pode ocorrer, mesmo que ela fale, mas Joana usa o Demedroxy, por exemplo, eu também quero usar. E não aconteceu nada com Joana. Isso não quer dizer que não vai acontecer com a Priscila, por exemplo. Né? Então, cada anticoncepcional age de uma forma diferente no organismo da mulher. Então, é importante, quando a menina ela inicia sua vida sexual, né, e tem um parceiro fixo e não quer usar mais o preservativo, né, quer optar para usar o anticoncepcional, que é o método que evita a gravidez, não a doença. O que evita a doença é o preservativo, né? Não, a preservativo não só evita a gravidez, ele evita principalmente as infecções sexualmente transmissíveis. Não é só para gravidez. O que evita 100%, né, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, Programa Internacional da Saúde da Mulher, é o anticoncepcional via oral ou injetável, seja ele pílula combinada, seja ele mini pílula. Os preservativos, tanto feminino, tanto masculino, eles previnem as infecções sexualmente transmissíveis, da gonorreia ao HIV. Os preservativos não é 100% eficaz na prevenção de uma gravidez, o que é quase 100% eficaz, dependendo da forma que usa e como usa o anticoncepcional, ele pode ser eficaz. Então, é muito importante conversar com o ginecologista, ele que deve orientar, ele que deve prescrever esse anticoncepcional para essa mulher, de acordo com as queixas e necessidade, tá? Não existe, tá, nenhum exame necessário, específico para prescrição de um anticoncepcional, tá? Não existe nenhuma restrição, não é necessário, tá, nenhum tipo de exame específico para que o médico ginecologista possa iniciar o uso de anticoncepcional com essa mulher, exceto se essa paciente tiver algumas queixas e se o médico achar alguma alteração no exame físico dela. Aí sim. Agora, se a mulher não apresentar nenhuma queixa de dismenorreia, que é de dor e dificuldade ao menstruar, menstruação irregular, é aquela menstruação que não vem de forma regularmente, vem um mês, fica 2 meses sem vir, é uma menina que apresenta
várias cólicas embaixo do ventre, antes da menstruação, durante a menstruação, após a menstruação, o fluxo menstrual é muito intenso, né? Tem uma duração de mais de 5 dias. Isso é uma queixa, né? Aí sim, o médico vai avaliar, o enfermeiro que trabalha na parte ginecológica, na unidade básica de saúde, vai orientar que é necessário um exame citopatológico, que é o preventivo, conhecido como um Papa Nicolau, que é recomendado às mulheres fazer anualmente, tá? Porque ele previne o câncer de colo de útero, mais uma vez aqui falando. Eu já falei numa live anterior, juntamente com a professora Patrícia Freire, que o exame citopatológico, ele não diagnostica nenhum tipo de vaginose, tá? A abordagem sindrômica não é feita por um exame citopatológico. O exame citopatológico, ele é um exame usado para a prevenção de câncer de colo de útero. Tá? E o outro exame que o médico pode solicitar é a ultrassonografia transvaginal, como eu falei anteriormente. Caso essa mulher, ela venha, ou essa jovem, ela venha apresentar algum tipo de queixas para o médico, queixas essas que eu falei anteriormente, ou está com ausência de menstruação, que é a menorreia, ou tem dismenorreia, ou tem dor ou sangramento durante a relação sexual, que é dispareunia, ou ela tem um ciclo menstrual desregular, ou tem dor embaixo do ventre, ou sente muitas cólicas constantes, absurdas, antes do período menstrual, durante o período menstrual, após o período menstrual, ou o fluxo é muito grande do ciclo menstrual, ela tem um fluxo de sanguíneo muito grande e o tempo é bem maior. Então, isso é importante sim o médico avaliar, aí ele vai pedir exames, que pode ser o citopatológico para avaliar ali o colo do útero e uma transvaginal, tá? Para poder estar iniciando o tratamento com anticoncepcional. E também existe alguns exames de hormônio, né, que é feito na mulher para a gente saber a taxa de hormônio que essa mulher tem, porque todo anticoncepcional ele é baseado, né, e ele é elaborado pelos hormônios liberados pelo ovário, que é a progesterona, que é o estrogênio, tá? E todo anticoncepcional tem um progesterona e tem um estrogênio. Quando essa pílula tem o anticoncepcional tem o hormônio chamado progesterona e estrogênio, nós chamamos de pílula combinada. Quando esse anticoncepcional só tem o progesterona, somente o hormônio, a gente chama de mini pílula, tá? E perante as queixas da paciente, no exame físico, o médico ginecologista ou enfermeiro ginecologista obstetra ali na consulta vai solicitar alguns exames, que é o citopatológico, que é o preventivo, e a ultrassonografia transvaginal. Fora isso, ela iniciou a vida sexualmente ativa e pretende usar um anticoncepcional para prevenir a gravidez não desejada, não tem necessidade de solicitar nenhum tipo de exame. O profissional ele pode prescrever o anticoncepcional para aquela paciente. Lembrando que é muito importante que ele explique e oriente essa paciente que pode acontecer algumas alterações hormonais, algumas alterações no organismo dela e orientar a forma que vai tomar. Agora, apresenta queixas durante a consulta, é necessário pedir exame citopatológico, é necessário pedir uma transvaginal e pode também pedir alguns hormônios femininos, que nós sabemos que os anticoncepcionais são baseados nos hormônios femininos, que é o progesterona e estrogênio. Então, existem exames laboratoriais, né, hormonais femininos, para dosagem de hormônio, para saber a quantidade de hormônio que essa mulher tem no organismo, para saber até mesmo que tipo de anticoncepcional ela vai tomar,
ou ela pode tomar ou precisa tomar. Porque se ela tem uma quantidade de hormônio muito grande no corpo, para que eu vou colocar outro, ou uma mini pílula, ou uma pílula combinada com a quantidade de hormônio muito grande no organismo dessa mulher? Então eu estou querendo causar alguma alteração nesse corpo. Então pode ser solicitado os hormônios femininos que eu anotei aqui, que é o hormônio de crescimento, tá? Que a gente chama de GH, hormônio folículo estimulante, FSH, e luteinizante, LH, tem o hormônio testosterona e dosagem de TSH. Esses são os exames que a paciente pode sugerir e que o médico pode pedir também a paciente, já que ele quer iniciar um anticoncepcional e às vezes dá aquela insegurança, passo, não passo, pode causar alguma alteração, não pode causar alguma alteração. Então, para evitar, pede logo o exame citopatológico, pede logo a ultrassonografia, principalmente se for uma menina jovem, né? Vai que ela tem uma síndrome de policisto ovariano, ou o micropolicisto está causando essas alterações no organismo dela, principalmente alterações no ciclo menstrual, dor durante a relação, dor pélvica, às vezes é uma paciente que tem uma DIP, uma doença inflamatória pélvica e a gente não sabe. Então pede logo o exame citopatológico, pede logo a transvaginal e solicita os exames laboratoriais hormonais, que é o GH, que é o hormônio de crescimento, tem o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e tem o luteinizante também, que é o LH. E o outro hormônio é o testosterona, pode ser pedido também, e a dosagem de TSH. Esses são os hormônios que podem ser pedidos, além do exame citopatológico, da ultrassonografia transvaginal. Esses são os hormônios femininos que podem ser pedidos pelo médico para saber que tipo de exame, né, que tipo de anticoncepcional a paciente vai utilizar. Ou a pílula combinada, que é aquela que possui os dois hormônios, o progesterona e o estrogênio, ou a mini pílula, que é aquela que só possui um único hormônio, tá? Que é o progesterona, de dose baixa, tá? De dose baixa. Os anticoncepcionais, eles são compostos por dois hormônios, o estrogênio e o progesterona. Ambos são semelhantes aos que são produzidos pelo ovário da mulher, tá? Ambos são semelhantes àqueles produzidos pelo ovário da mulher. Essa combinação é que difere a pílula combinada da mini pílula, que contém apenas um hormônio, né? Então a mini pílula contém somente uma dose baixa de progesterona. E a pílula combinada, ela já contém a dosagem de dois hormônios, tanto o progesterona, tanto o estrogênio, que são aqueles hormônios produzidos pelos ovários das mulheres. E para tirar maior dúvida dessa mulher a respeito da pílula anticoncepcional combinada ou a mini pílula, qual usar e qual não vai usar, procure um profissional de saúde mais próximo à sua residência, vá até ele, explique para ele, né, o que você quer usar, né, ou o que você pretende usar, ou algum anticoncepcional, que você quer se ver livre do preservativo, mas lembrando que o preservativo, tanto feminino, tanto masculino, ele não evita a gravidez, tá? Ele vai prevenir na mulher e no homem as infecções sexualmente transmissíveis. Ele não é 100% seguro para a prevenção da gravidez. O que previne a gravidez são os métodos contraceptivos que as mulheres utilizam e até mesmo o homem, que é a vasectomia. Eu não estou falando aqui dos métodos. Eu estou falando aqui das 10 principais coisas que algumas mulheres precisam saber sobre o anticoncepcional, como foi pedido. Se a gente for entrar aqui, quais são os métodos anticoncepcionais de barreira,
químico, mecânico, a gente vai ficar aqui até se deixar 1 hora da manhã. Mas eu não vou. Outro dia eu posso fazer uma live para vocês sobre os métodos contraceptivos, mas já tem no meu Instagram uma live salva minha com o professor Vitor, né, enfermeiro Vitor Moreira. A gente falamos sobre os métodos contraceptivos, todos os métodos contraceptivos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, tá? Então, se você é mulher ou se você é adolescente, deseja usar um anticoncepcional, seja uma pílula ou combinada ou uma mini pílula, seja esse anticoncepcional via oral, seja injetável trimestral a cada 3 meses ou mensal a cada mês, procure uma unidade de saúde, tire sua dúvida, tá? Tire sua dúvida. É a melhor coisa do que você usar um anticoncepcional que a vizinha usa, que você acha que vai fazer o mesmo efeito no seu organismo. Não. Não é igual. Você pode ter a sorte de fazer o mesmo efeito, como também pode ter a má sorte de não fazer o mesmo efeito. Então, isso é muito importante. Então, para que haja uma dúvida, né, se você está com dúvida, né, a respeito de qual anticoncepcional você deve usar, procure um profissional de saúde que é o mais correto, é a pessoa mais exata para estar te orientando e estar te explicando que tipo de anticoncepcional você deve utilizar. E se você tiver alguma queixa durante o exame físico, né, é comum, né, seguir o protocolo. Alguns profissionais utilizam a solicitação de exame citopatológico, ultrassonografia transvaginais, né? Tem médicos e profissionais enfermeiros que são capacitados, que trabalham em clínica da família, que solicitam, né, taxas de hormônios feminino, que é o GH, que é o hormônio de crescimento, o folículo estimulante, FSH, o luteilizante, que é o LH, o testosterona, e a dosagem de TSH. É bom pedir para a gente saber a taxa de hormônio, né? Tá? Então vamos assim, algumas dúvidas que eu anotei aqui, que as pessoas perguntaram no direct, e eu anotei aqui e vou tentar, né? Peguei assim algumas coisas que eu achei super interessante, que as pessoas perguntam muito, né? Como escolher um anticoncepcional, né? Como escolher um anticoncepcional? A orientação, ela é essencial antes de escolher o método contraceptivo. Primeira coisa, como escolher um anticoncepcional? Não escolher sem ajuda de um profissional. Então, a orientação de um profissional é essencial para que você venha a utilizar o anticoncepcional. E a escolha desse anticoncepcional deve ser feita de maneira livre e informada, ou seja, a mulher ou adolescente tem o direito de decidir qual o melhor método para si, desde que essa decisão tenha sido tomada com base em informações corretas e atualizadas e completas. Então, a mulher e a adolescente, ela tem o direito de decidir, como eu falei antes, qual o melhor método para si, desde que o profissional de enfermagem ou o profissional médico, eu estou falando aqui profissional de enfermagem, estou falando sobre o enfermeiro nível superior, com especialidade em ginecologia, obstetrícia, ele oriente, né, essa mulher e essa adolescente as informações necessárias para o uso desse anticoncepcional e os efeitos que esses anticoncepcionais, tanto a pílula combinada como a mini pílula, pode causar no organismo dela. Então, como escolher um anticoncepcional? Muitas dúvidas sobre isso. A escolha não tem que vir diretamente da paciente, tá? A escolha deve ser feita principalmente por uma orientação de um profissional de saúde. Qual anticoncepcional ela vai usar? Claro que a escolha deve ser feita de maneira livre e sempre informativa e sempre educativa.
né, utilizando métodos que você venha orientar essa mulher, essa adolescente sobre o efeito desses anticoncepcionais, porém, ela tem o direito de escolher o melhor método para o seu próprio corpo, desde que seja informada que tal método não é tão eficaz quanto o outro método. Por isso, a escolha do anticoncepcional tem que ser feita de preferência por um profissional de saúde, né? Médico, ginecologista, enfermeiro, obstetra, ginecologista que tem especialidade, que sabe o que está fazendo. Não é sair falando qual anticoncepcional a paciente deve tomar e sem orientá-la, tá? Então, vocês meninas que desejam utilizar pílula combinada ou mini pílula, né, querem aderir ao uso do anticoncepcional, não use porque a vizinha está usando, porque a amiguinha está usando, não use o mesmo. Procure um profissional qualificado, se oriente se é correto usar aquele anticoncepcional ou não, se é necessário fazer os exames de taxas hormonais femininas, como eu falei anteriormente, GH, FSH, LH, TSH, testosterona, ou se precisa fazer um exame citopatológico, ou se precisa fazer uma ultrassonografia, tá bom? Transvaginal. Mas não utilize um anticoncepcional via oral, ou trimestral, ou mensal, sem nenhuma orientação de um profissional. Outra dúvida, assim, há alguma contraindicação para o uso do anticoncepcional? Será que existe alguma contraindicação para o uso desse anticoncepcional, dessa pílula combinada, dessa mini pílula? Será que existe uma contraindicação? Existem critérios médicos e ginecologistas de que para o uso de anticoncepcionais, né, eles são recomendados, né? Existem critérios médicos de elegibilidade para o uso desses anticoncepcionais, né? Para o uso desses métodos. Então, eles são recomendados e consistem em uma lista de condições onde as pacientes podem significar limitações para o seu uso, diferente de outros métodos. O profissional de saúde, tanto o enfermeiro, né, com especialidade, tanto o médico, vai avaliar risco-benefício de cada método, né? Qual é o risco? Quais são os efeitos colaterais que esse anticoncepcional pode causar a essa mulher? Qual é o benefício que esse anticoncepcional pode causar a essa mulher? Então, tem que averiguar os critérios, risco-benefício para o corpo da mulher. Tá bom? Então, há uma contraindicação para o uso? Não há uma contraindicação para o uso de um anticoncepcional, desde que o profissional de saúde ele avalia o risco-benefício para o organismo da mulher, sabendo que alguns anticoncepcionais podem causar, né, alguns efeitos colaterais que eu vou falar daqui a pouco. Então, tem que avaliar esse risco-benefício. Ai, Flávia, eu te liguei porque eu queria que você me orientasse sobre a minha sobrancelha que estava falhada. Mas eu acho que eu consegui resolver. Gente, Flávia, maquiadora Flávia, excelentíssima. Ensina uns truques maravilhosos, tá? Então, não há uma contraindicação para o uso de anticoncepcional. Somente tem que avaliar o risco-benefício daquele anticoncepcional para o uso no organismo daquela adolescente ou daquela mulher. Outra dúvida, como o anticoncepcional funciona? Ele pode ser considerado abortivo? Gente, a pílula anticoncepcional, tá? Ela inibe a ovulação, começando por aí. Ela inibe a ovulação e torna o muco cervical espesso. E tornando o muco cervical espesso, isso vai dificultar a passagem do espermatozoide, evitando assim
que esse espermatozoide penetre dentro do óvulo liberado pelo ovário, que chamamos de fecundação. Portanto, ela não é considerada um método abortivo, tá? Eu já vi relatos de pessoas tomarem uma cartela de anticoncepcional, introduzir anticoncepcional via vaginal, achando que vai provocar a liberação da menstruação, que vai provocar um aborto. Não vai. O anticoncepcional é uma pílula, tá? Que inibe a ovulação. Vai ovular? Vai ovular. Vai liberar o óvulo? Vai liberar o óvulo pelo ovário. Ele vai ficar ali dentro do útero, perto do endométrio, vai ficar, mas vai inibir essa ovulação. E vai tornar o muco cervical ali do colo uterino bem mais espesso, bem mais grosso, e com isso vai dificultar a passagem do espermatozoide para dentro do útero. E se não entra dentro do útero, não consegue penetrar dentro do óvulo. E se não entrou dentro do óvulo, não vai fecundar, porque a fecundação é a penetração de um espermatozoide em um óvulo. Então, o anticoncepcional, ele não é considerado um método abortivo, por mais que exista várias adolescentes que usam anticoncepcionais para tentar expelir, mas não conseguem. Vou explicar. Se tomar uma cartela logo após a outra, sem dar pausa, faz mal? Faz mal sim, Fabiana. Tá? O certo é tomar uma cartela, dar pausa, esperar o ciclo menstrual e depois voltar a tomar, né, novamente a próxima cartela. Muitas mulheres não gostam de dar pausa no anticoncepcional, que ele vem com o dia da semana certinho, com as datas certinhas. Por ele inibir a ovulação, ele também inibe a descamação do endométrio. Isso faz com que ela não venha menstruar. Então tem algumas mulheres que tomam o anticoncepcional sem pausar, né? Porque o certo é pausar para ocorrer a descamação do endométrio e as mulheres menstruais. Algumas mulheres, né, não pausa a pílula anticoncepcional de uma cartela para outra, continua tomando, tá? E acaba não menstruando. Isso futuramente pode gerar várias complicações, né? Como uma endometriose, como a oferite, que é a inflamação dos ovários, como a salpingite, que é a inflamação das trompas de falópio, como a endometriose, inflamação do endométrio, pode causar futuramente uma infertilidade pelo excesso de pílula no organismo. Ela pode desenvolver uma DIP, uma doença inflamatória pélvica. Isso porque ela ficou tomando várias cartelas de anticoncepcional sem pausar para não deixar o útero ali descamar a sua musculatura do endométrio. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta, Fabiana. Tá? A outra pergunta aqui é: a pílula de anticoncepcional é 100% eficaz? Não existe um método 100% eficaz, tá? Não existe um método 100% eficaz, tá? Todos apresentam taxa de falha. Todos apresentam taxa de falha. Então, não se engane achando que as pílulas, né, combinada ou mini pílula, tá, são 100% eficazes. Não existe um método 100% eficaz. Todos apresentam uma taxa de falha, tá? A eficácia das pílulas anticoncepcionais relaciona-se diretamente à sua forma de administração e de uso. Ou seja, o esquecimento do uso do comprimido e a irregularidade das doses faz com que esse método não seja 100% eficaz. E é muito importante
que a mulher não se esqueça de tomar a pílula. E procure tomar sempre no mesmo horário, todos os dias. Uma dica é colocar o medicamento em um local visível, como próximo das escovas de dente, por exemplo, ao lado da cama, por exemplo, para que seja bem visível. Então, o correto é você tomar sempre no mesmo dia, sempre no mesmo horário, o anticoncepcional, e deixar sempre próximo de você, bem visível, para que você não esqueça. Por isso, ele às vezes não é 100% eficaz, né? Porque isso vai variar muito da forma com que a mulher toma, né? A irregularidade da dosagem. Esqueci de tomar ontem, vou tomar 2 hoje. Esqueci de tomar 3 dias, vou tomar 3 hoje. Não é assim. O uso de anticoncepcional, você tem que completar a cartela, né? Segunda-feira da segunda-feira, terça-feira da terça-feira, da quinta-feira da quinta-feira. E tem que pausar quando a cartela acabar. Você não pode tomar uma cartela em cima da outra cartela, senão você não vai menstruar. Isso vai causar sérios problemas para você futuramente, mulher, tá? Então, a pílula anticoncepcional, ela não vai se tornar 100% eficaz pelo mau uso da mulher, tá? Pelo mau uso da mulher. Então, sempre tem que tomar na hora certa, Daiane. Sempre tem que tomar na hora certa. Você esquece, você vai engravidar, meu bem. E é isso que eu sei que você não quer, não pode esquecer, tá? O que eu faço aí, ó? O que eu faço se eu esquecer de tomar a pílula um dia? Ou mais de um dia? Professor Vitor Moreira entrou. Ele poderia entrar para me tirar essa dúvida, que eu também fiquei com dúvida agora. Boa noite, Vitor. Como eu falei anteriormente, quem quiser saber sobre os métodos contraceptivos, quais são os métodos, está lá no meu Instagram, salvo, eu e o professor Vitor Moreira falando sobre isso. O que eu faço se esquecer de tomar a pílula um dia ou mais de um dia? O que fazer se esquecer de tomar a pílula um dia ou mais? Se esquecer de tomar a pílula um dia, toma a pílula esquecida imediatamente e a pílula regular no horário habitual. Tomar o restante regularmente, uma a cada dia, sem nenhum problema, tá? Se você esqueceu de tomar um dia a pílula, você vai tomar a pílula esquecida imediatamente. Esqueci de tomar ontem. Lembrou agora de manhã. Toma imediatamente a pílula que você esqueceu ontem e toma a pílula do dia que é para ser tomada. Esqueceu de tomar na segunda. Toma na terça de manhã e toma a pílula do mesmo dia que tem que tomar, só que no horário que sempre está acostumado a tomar, tá? Regularmente. Mas não pode deixar de esquecer. Agora, se você esquecer de tomar a pílula 2 dias ou mais dias, tá? Quantas pílulas restaram na cartela? Tem que ser avaliada. Se restarem menos de 7 pílulas na cartela, ou você deixou de tomar várias pílulas, o correto é você procurar uma unidade e um profissional, ou até mesmo seu ginecologista, para estar vendo a melhor forma, que às vezes tem a necessidade de iniciar nova cartela do anticoncepcional, dependendo da quantidade de anticoncepcional que você deixou de tomar. Mas não tome as 7 pílulas que você deixou de tomar, tá? Não tome. Lembrando que há uma contracepção de emergência, né? Se você deixou de tomar 4 dias a pílula combinada ou a mini pílula, você tem até 72 horas, tá? Para tomar uma pílula do dia seguinte, que é emergencial, que você pode tomar até 72 horas da relação sexual. Deixei de tomar 3 dias a pílula
ou 4 dias a pílula. Tive relação sexual sem uso de preservativo. E aí, eu posso engravidar? Depende muito do seu período fértil, depende muito se você estava ovulando naquele momento. Depende muito, mas corre o risco de você sim engravidar. Então, como é que eu vou prevenir isso? Tomar a pílula do dia seguinte, que é um contraceptivo de emergência, que tem que tomar até 72 horas, tá? Na bula diz que você só pode tomar a pílula esquecida até 24 horas depois, porque ela faça efeito. Você só pode tomar até 24 horas, como eu falei. Se você esqueceu de tomar um dia, por exemplo, hoje, amanhã você toma rapidamente de manhã e volta a tomar a pílula do dia regular. Mas se você passar de um dia, 24 horas, a pílula já não vai fazer mais efeito. E se você não usou preservativo durante o ato sexual, passa a ir na farmácia comprar um contraceptivo emergencial, que é a pílula do dia seguinte, que não há necessidade de prescrição médica, você pode comprar e tomar até 72 horas após o ato, até 72 horas após a relação sexual sem o uso de preservativo, tá? Tá, Fabiana? Conseguiu entender? Vitor, tá se preparando aí? Porque eu vou te chamar já já, hein? Brincadeira, amiga. Eu sei que você deve estar muito cansado. Você trabalhou muito hoje. Outra dúvida. É normal ter um pequeno sangramento durante a cartela? Vou chegar a essa resposta, Daiane. Tá? Só um momentinho, vou responder isso para você. É normal ter um pequeno sangramento durante o uso da pílula combinada ou da minipílula? É frequente a ocorrência de pequeno sangramento, tá? Intermenstrual, a gente chama de sangramento intermenstrual. Então, se a mulher tá usando a pílula combinada ou a mini pílula, é decorrente, né? Pode ter ocorrência frequente de um sangramento intermenstrual, tá? Durante os primeiros meses do uso da pílula. Agora, se o sangramento passar de 10 dias, né, esse sangramento intermenstrual, que não é uma menstruação, é um sangramento intermenstrual, esse sangramento deve ser investigado. Então é importante procurar uma unidade básica para investigar e identificar a origem desse sangramento. Então, no início que a mulher começou a utilizar, ou adolescente começou a utilizar a pílula ou a mini pílula, tá? É comum, né, a ocorrência de sangramento intermenstrual. Aquele sangramento que suja assim a calcinha ou que suja o protetor da calcinha, é normal. Agora, se passar de 10 dias esse sangramento persistir, ele já não é um sangramento intermenstrual, ele pode ser considerado uma metrorragia, tá? Tem que ir à unidade básica, tem que procurar um especialista, um profissional para saber o que está acontecendo. Às vezes a dosagem está muito alta do progesterona e do estrogênio, e isso está facilitando a descamação do seu endométrio e você está sangrando, tá? Bastante. Tá ok? Então é importante que procure uma unidade médica, um profissional para ser bem orientada. Como eu falei anteriormente, às vezes o anticoncepcional, a dosagem está muito alta, né, de progesterona e de estrogênio. Eu não sei qual é o anticoncepcional, às vezes é uma pílula combinada que tem uma taxa muito alta de progesterona, uma taxa muito alta de estrogênio, e isso pode causar esse sangramento intermenstrual. Mas se ele persistir, permanecer por mais de 10 dias,
é orientado essa adolescente, essa menina, procurar uma unidade básica, né, de saúde, ou até mesmo uma emergência, ou ir até mesmo o seu ginecologista para ser avaliada e saber a origem desse sangramento, tá? Outra dúvida: existem medicamentos que cortam o efeito do anticoncepcional? Será que existe algum medicamento que corta o efeito do anticoncepcional? Alguns tipos de medicamentos podem diminuir, na verdade, o efeito dos contraceptivos orais, tá? Alguns medicamentos, sim, podem aí causar, né, a diminuição do efeito do anticoncepcional no organismo da mulher, onde pode resultar num sangramento fora do período menstrual, que a gente chama de metrorragia, ou até mesmo uma gravidez. Então, toda vez que você for iniciar o uso de um anticoncepcional com um profissional de saúde e está usando algum tipo de medicamento, algum tipo de tratamento, né, ou principalmente corticoide, né, medicamento para tireoide, né, ou hipotireoidismo, hipertireoidismo, que também são áreas hormonais do nosso corpo, são glândulas, né, endócrinas, que produz o hormônio da tireoide. É importante você passar para esse profissional que está em uso de medicação, para saber se esse anticoncepcional vai interagir ou vai cortar o efeito da medicação que você está usando. Então, pode sim, não estou afirmando, pode sim alguns medicamentos retardar ou diminuir o efeito do anticoncepcional orais no organismo da mulher, facilitando com que ela venha ter sangramento fora do período menstrual ou até mesmo engravidar, tá? Ok? Posso continuar? Ou não? Tem uma pergunta que eu anotei aqui. É verdade que o anticoncepcional precisa ser cortado, ou seja, parado por alguns meses para o organismo respirar? Isso é verdade? Gente, mesmo que a pílula já venha sendo usada por longo período de tempo, não há necessidade de interromper o uso para o descanso do seu organismo, pois existe amparo científico que justifique isso, sendo causa frequente de ocorrência de gestação, tá? Então, a pergunta que a pessoa fez é se é verdade que o anticoncepcional precisa ser cortado por alguns meses, ou seja, parar por alguns meses para o organismo respirar, ou seja, para o útero respirar, os ovários respirares. Mesmo que a pílula já venha sendo usada por longo período de tempo, não há necessidade de interromper, tá? O uso para o descanso dos ovários ou do útero, pois não existe amparo científico que justifique isso. Não existe um amparo científico que justifique que pode parar de tomar para o organismo respirar. Não existe. Se você parar de tomar para o organismo respirar, a ocorrência de você parar para o seu organismo respirar é você ficar grávida. Tá? Outra pergunta é que a pílula previne doenças? Não, né, gente? O único método que previne as infecções sexualmente transmissíveis, como foi falado lá no início, são os preservativos masculino e feminino. A pílula só previne a gravidez. Dependendo da forma que você toma, ela não é 100% eficaz. Mas ela não previne as infecções sexualmente transmissíveis, tá? Existe idade mínima e máxima para tomar o anticoncepcional? A medicação
pode ser usada desde a adolescência até a menopausa, considerando os critérios de elegibilidade. Sempre a medicação anticoncepcional pode ser usada desde a adolescência até a menopausa, considerando os critérios de elegibilidade. Ah, Eduardo, como um adolescente de 13 anos que não tem atividade sexual pode usar o anticoncepcional? Sim. Por quê? A síndrome dos ovários micropolicísticos ou a síndrome dos ovários que tem cistos, ele é tratado com anticoncepcional. A síndrome do ovário policístico ou os micropolicísticos são tratados com anticoncepcional. E ela é uma menina de 13 anos e nunca teve atividade sexual. A mulher está no período de menopausa. Ela precisa fazer tratamento hormonal. E muitas mulheres em tratamento de menopausa, elas usam anticoncepcionais para o tratamento da menopausa. Por isso, a medicação pode ser usada, sim, da adolescência até a menopausa, respeitando os critérios para o seu uso. Se teve atividade sexual, vai usar o anticoncepcional para evitar a gravidez. Agora, é uma adolescente que tem mais de 13 anos de idade, ou tem 13 anos de idade, fez uma ultrassonografia, descobriu que tem uma síndrome de ovário micropolicístico ou ovário com cisto, ela vai ter que usar anticoncepcional para tratamento dessa síndrome de ovário micropolicístico. Como tem muitas mulheres, né, que estão na menopausa, que faz tratamento hormonais com uso de anticoncepcional. E respondendo a sua pergunta aí, Daiane Lessa, o anticoncepcional ele não seca o útero, tá? Isso é um mito, não é uma verdade. Isso é um mito, tá? Muitas mulheres falam que o anticoncepcional seca o útero. Não seca o útero. Isso é um mito. Não vai secar o útero, tá? Não existe isso de o anticoncepcional secar o útero, tá? Agora, existem alguns efeitos colaterais para o uso de anticoncepcional de forma incorreta, tá? Primeiro, sangramento de escape, tá? Sangramento de escape. O sangramento de escape é comum muitas das vezes, tá? E é muito imprevisível em relação ao uso do anticoncepcional, principalmente a mini pílula, que é a pílula que contém apenas progesterona, tá? Então, esse sangramento de escape, que é o sangramento intermenstrual, pode acontecer no uso do anticoncepcional. Então, é um efeito, tá, do anticoncepcional. Então, se alguém sangrar no início do uso do anticoncepcional, é comum. Agora, outro efeito colateral é a menorreia, tá? A menorreia é a ausência de menstruação. No uso do anticoncepcional sem intervalos, tá? Respondendo aí que a colega perguntou, a menorreia é um fator esperado e programado. Então, se não der intervalo de uma cartela para outra cartela para ocorrer o processo de descamação do endométrio, a mulher não vai menstruar. Então, ela vai ter uma ausência de menstruação, uma menorreia. E essa ausência não é algo esperado, tá? Ela só vai se fazer presente, essa menorreia, se não ter pausa da cartela da pílula. Aí vai cessar o sangramento. Não vai ter sangramento, vai cessar o sangramento. Ela vai ter uma ausência da menstruação. Não vai menstruar. Porque ela não deu intervalo da menstruação. Outro fator muito importante são as TVPs, né? Que são as tromboses causadas pelo excesso de anticoncepcional, tá? As TVPs, trombose venosa periférica, são exatamente
esses hormônios que estimulam a formação de coágulos, né? Os hormônios presentes nos anticoncepcionais, progesterona e estrogênio, esses hormônios, eles estimulam a produção de coágulo. Quando mais o sangramento, quanto mais o sangue coagular, quer dizer, quanto mais o sangue coagular, maior é o risco de uma veia ser obstruída. E aí que ocorre a trombose venosa periférica. Esses problemas costumam muito acontecer, principalmente não, sempre trombose, sempre dá nas pernas. Claro que existem umas complicações da trombose, mas, assim, o uso do anticoncepcional com a quantidade de hormônio, progesterona e estrogênio, é uma coisa que pode futuramente causar nessa mulher uma TVP, uma trombose venosa periférica, tá? Por quê? Porque esses hormônios que existem nesses anticoncepcionais estimulam a formação desses coágulos de sangue. Quando mais o sangue coagula, ali, quanto mais coágulos existir ali nos vasos periféricos dos membros inferiores, maior o risco de uma veia dessa ser obstruída. E se essa veia se obstruir, a mulher vai desenvolver uma TVP, uma trombose venosa periférica, e vai ter que se internar, tá? Então, e esse é um efeito colateral muito grave do uso do anticoncepcional, né, com uma grande quantidade de hormônio, tá? Outra coisa muito importante, eu vou falar aqui rapidamente, as mulheres dizem que o anticoncepcional engorda, né? Ah, não quero tomar esse anticoncepcional não porque ele engorda. Isso é verdade? Isso é mito? Ou é boato? Né? Muitas mulheres falam, não vou tomar esse anticoncepcional porque engorda, vou parar de tomar anticoncepcional porque engorda. O anticoncepcional não aumenta a quantidade de tecido adiposo, tá? Nenhum hormônio, progesterona, nem estrogênio aumenta a quantidade de tecido adiposo. Essa é a principal dúvida de muitas mulheres, né? Se engorda ou não engorda. A pílula não engorda. Não engorda, tá? Ela é feita à base de hormônios, progesterona e estrogênio, que retém líquido no seu corpo. O que pode ocorrer é o fato da paciente se sentir inchada, mas não há aumento de gordura, tá? Então, quando fala engorda, ele não aumenta a gordura. A mulher fica inchada, né? Pela retenção de líquido. Então, uma das principais dúvidas dessas mulheres é o ganho de peso pelo uso de anticoncepcional, engorda, né? E um dos efeitos colaterais, além da trombose que eu falei, além da menorreia que eu falei, né? Por não dar intervalo das cartelas, além do sangramento de escape, se elas engordam. Elas não engordam, elas ganham peso. Como assim, professor, ganham peso? Elas ganham peso. Por quê? Os anticoncepcionais são feitos à base de hormônio, estrogênio e progesterona. Esses hormônios eles vão reter líquido no corpo da mulher, mas eles não vão produzir quantidade de tecido adiposo. A mulher ela fica inchada, ela se sente inchada, e isso faz com que ela ganhe peso. Mas eles não vão produzir tecido adiposo, eles não produzem gordura, tá? Eles retêm o líquido no corpo da mulher, e com isso a mulher se sente inchada e ela ganha mais peso. Mas eles não produzem gordura, tá? Cristiane Castro, linda, saudade, meu amor. Nani, Ellen Silva, um beijo. Então, gente, por que o efeito colateral do anticoncepcional de ganhar peso? Porque eles retêm líquido e a mulher se sente inchada, tá? Outra coisa importante.
Alguns anticoncepcionais, não é todos, mas alguns anticoncepcionais causam câncer, chamado adenoma hepático, tá? É um câncer que é um tumor benigno hepático que atinge o fígado, né? Conforme os níveis de estrogênios das pílulas vêm sendo reduzidos. Então, o anticoncepcional ele podem causar um adenoma hepático, que é um câncer benigno no fígado, tá? Então, esse também é outra complicação aí, é um efeito colateral do anticoncepcional. É um efeito colateral do anticoncepcional. Outro efeito colateral é redução do desejo sexual. Não é todos, tá? Acredita-se que essa redução do libido possa estar relacionada com o fato de que, para evitar a ovulação, a pílula acaba reduzindo também a testosterona, que é o hormônio responsável pelo desejo sexual, né? Então, algumas mulheres que usam anticoncepcionais em excesso de progesterona e de estrogênio, que são os hormônios liberados pelo ovário, elas relatam a diminuição do libido sexual, a redução do desejo sexual. Por que a redução do desejo sexual? A gente acredita-se, alguns estudos acreditam-se que essa redução do libido sexual possa estar relacionado com o fato de que, para evitar a ovulação, né, a mulher usa a pílula e usa a pílula que contém progesterona e estrogênio, e isso acaba, de certa forma, reduzindo, né, também o hormônio testosterona. E o hormônio testosterona, ele é um hormônio responsável pelo desejo sexual. Então, pode inibir, sim, né, esse hormônio, pode diminuir a produção, a produção desse hormônio, fazer com que essa mulher possa ter a diminuição do libido sexual. Então, isso acontece normalmente em algumas mulheres. Eu não estou falando aqui que é em todas as mulheres, tá, gente? Outro efeito, assim, do anticoncepcional são as doenças cardiovasculares, né? Muitas mulheres, por usar muito tempo o anticoncepcional, os hormônios presentes ali nesse anticoncepcional favorece as contrações dos vasos sanguíneos e acelera a formação de coágulo, né? Então, favorecendo as contrações dos vasos sanguíneos e acelerando a formação de coágulo, isso causa um comprometimento da circulação de sangue, podendo causar uma arteriosclerose, que é a presença de placas de ateroma nessas artérias, né? O endurecimento das artérias, e uma hipertensão arterial sistêmica, né? Então, um dos efeitos colaterais do anticoncepcional são as doenças cardiovasculares. Os hormônios presentes, né, o estrogênio, progesterona, na pílula, favorece as contrações dos vasos sanguíneos e aceleram a formação desses coágulos. E esses coágulos ali formados na corrente sanguínea, eles comprometem a circulação do sangue. E isso pode gerar uma arteriosclerose e uma hipertensão arterial. Então, os efeitos colaterais dos anticoncepcionais são o sangramento de escape, amenorreia, ausência de menstruação, ganho de peso, não de gordura, que é o acúmulo de líquido, tá? Redução do desejo sexual, do libido sexual, a TVP, que é trombose venosa periférica, qual eu falei, as doenças cardiovasculares, o câncer hepático pode estar relacionado também com um dos efeitos colaterais do anticoncepcional, e a infertilidade, né? Pela mulher usar muito tempo o anticoncepcional, ela vai ter uma dificuldade depois de engravidar, usa 8 anos o anticoncepcional. Ela pode ter uma dificuldade no processo de ovulação e de fecundação. Isso não são todas as mulheres, tá? Esses são os efeitos colaterais
que a pílula combinada pode fazer. Lembrando que pílula combinada é aquela pílula que contém 2 hormônios, né, o estrogênio e a progesterona, e a mini pílula é aquela que contém só o progesterona. E se você está iniciando a sua vida sexual e pretende evitar uma gravidez indesejada, procure uma unidade básica de saúde mais próxima à sua casa, um ginecologista, faça seus exames de rotina, né, o exame citopatológico, a ultrassonografia transvaginal, faça seus exames de sangue, de taxa de hormônio feminino, para saber, né, e procure ser orientada por um profissional qual tipo de anticoncepcional você deve tomar, mas não abre mão definitivamente do preservativo tanto feminino quanto masculino, que só o preservativo, tanto masculino e feminino, que previne as ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. E outra coisa muito importante, se você está iniciando hoje o anticoncepcional pela primeira vez, você tem que continuar usando preservativo aí no máximo 2 meses, até esse anticoncepcional fazer efeito no seu organismo, para depois você abrir mão do preservativo, tá? Essa é a orientação correta que temos que dar. Está iniciando hoje uma menina de 20 anos de idade, você orientou, ela vai começar a tomar anticoncepcional. Você vai orientar ela como usar a pílula, a forma que vai usar a pílula, qual o intervalo que vai ter que ter da cartela para outra cartela e por que tem que ter esse intervalo. E vai explicar para ela que ela tem que ficar 2 meses no máximo, mesmo tomando as pílulas, esteja combinada, esteja mini pílula, usar o preservativo, tanto masculino e feminino, senão ela pode engravidar. Tá? Lembrando que esse medicamento está iniciando no organismo dela, vai passar pela corrente sanguínea, até gerar ali um método de barreira, um método de barreira, né, nesse organismo dessa mulher. Isso pode causar sérias complicações. Então, é sempre bom a gente orientar, né, a menina ou a mulher que está iniciando o uso de um anticoncepcional, que tem que ficar 2 meses no máximo usando preservativo, para esse anticoncepcional fazer efeito corretamente ali no processo da ovulação, tornar o muco cervical mais espesso, dificultar a penetração dos espermatozoides, vai demorar 2 meses. Outra coisa importante, muito importante, não deve se trocar de anticoncepcional sem orientação médica do ginecologista. Eu já vi muitas mulheres engravidadas na troca do anticoncepcional. Ah, vou deixar de tomar um para tomar outro, porque eu tô ficando gorda. Não é ficar gorda, tá retendo líquido. O anticoncepcional engorda. Você ganha peso, porque os hormônios fazem reter líquido. Os hormônios não provocam quantidade de tecido adiposo. Retém líquido. Então a troca do anticoncepcional de um para o outro, tipo do anoregina para o demedroxi, sem orientação de um profissional de saúde, você pode engravidar, porque um tem uma quantidade de hormônio e o outro tem outra quantidade de hormônio. Ai, Cristiane, obrigado, tô com saudade de você, tá? Um beijo, espero que você esteja bem. Gente, eu não tenho mais o que falar. Creio que eu tirei as dúvidas de vocês, né? Sobre as perguntas que me mandaram no direct. Só não esqueçam, a live vai ficar salva, né? Quem tiver alguma dúvida de algum assunto, deixa nos comentários lá da live que eu venho, eu marco, faço sobre outros assuntos. Eu estou combinando com a professora Patrícia Freire, né? Patrícia Freire, professora Patrícia Freire, a gente fazer uma live sobre registros de enfermagem. Eu só vou combinar com ela realmente se está combinado para amanhã, né, às 21 horas. É muito bom o profissional entender sobre registro de enfermagem, as anotações de enfermagem. Eu espero que as minhas respostas, o meu esclarecimento tenha tirado dúvida de bastante pessoas. Essa foi a minha intenção, tá? Vai ficar salvo aqui. Obrigado pela participação de todos. Um beijo no coração de todos. Quero desejar a todos uma excelente noite, maravilhosa. Um feliz ano novo, um feliz 2021. Que ano que vem seja melhor para todos, como para todo mundo, né? Que essa pandemia melhore e que a gente possamos se abraçar, se olhar,
e juntos conseguir seguir em frente. E que Deus sempre esteja presente na vida de cada um de vocês. É o que eu posso desejar para vocês nessa noite. E que vocês acordem bem amanhã. E que tenha um ano novo perfeito, cheio de alegria, paz, felicidade para toda a família, principalmente saúde e Deus no coração, tá bom? Um beijo a todos, espero que tenham gostado. Eu fiz um breve resumão de tudo. Fiquem com Deus, uma excelente noite. Alunos, Titio Dudu tá com saudade de vocês, do Detes. Beijo, fiquem com Deus, boa noite.